E aí você está buscando curar os seus traumas, apegos, feridas emocionais e tudo que está te impedindo de manifestar relacionamentos saudáveis que te fazem feliz, que te trazem alegria e satisfação. Então, anime-se, porque daqui a pouquinho, daqui 1 hora mais ou menos, teremos um eclipse solar em Libra e esse é o momento perfeito para isso. Inclusive, se você está vendo esse vídeo depois, não tem problema, porque primeiro que essa é uma questão que está acontecendo o tempo inteiro, né? O eclipse é um momento mais propício para isso, porque ele vai ativar as energias que estão relacionadas ao nosso relacionamento, mas não somente isso, os eclipses eles reverberam por pelo menos 6 meses, né? E nós estamos começando agora uma nova temporada de eclipse, começamos na verdade no começo do ano, no eixo Áries-Libra, então esse assunto vai estar em pauta aí por um bom tempo, mais ou menos 1 ano e meio. Você vai ter tempo mais que suficiente para trabalhar essas questões, se curar. E nesse vídeo aqui, eu vou falar as principais oportunidades que esse eclipse vai trazer para a gente fazer esse processo de cura. Vou falar do passo a passo que você precisa realizar para poder sair dos padrões negativos e repetitivos, porque eles sempre se repetem, né, se a gente não cura nos relacionamentos. E vou fazer uma meditação super especial que é para você ativar as energias desse eclipse. E meu convite é para que você fique aqui comigo até o final desse vídeo, para você poder iniciar esse processo ou se aprofundar caso você já esteja realizando esse processo. Mas antes de começar, quero lembrar também, né, que esse aqui é um vídeo que faz parte da nossa série Vida com Propósito. Então, se você é novo por aqui, eu sou a Priscila Benites, a série Vida com Propósito é uma série que eu estou fazendo aqui no YouTube, onde eu trago conversas, né, bate-papos um pouco mais profundos sobre todas as áreas da nossa vida, trazendo a conexão da astrologia, do yoga, para a gente entender como a gente pode se curar e viver com propósito em todas as áreas da nossa vida, porque afinal, viver com propósito é isso. É trazer plenitude, crescimento para todas as áreas, não é somente trabalhar com relação, olhar para a nossa carreira, que normalmente é algo que a gente associa mais a propósito. Na verdade, é olhar para todas as áreas e trazer equilíbrio entre elas, porque uma depende da outra, certo? Mas aí você pode voltar depois nessas aulas que a gente já teve na série, eu vou deixar o card com a playlist no final desse vídeo aqui, e aí você pode assistir o outro, inclusive tem um sobre relacionamentos já e um sobre relação com a mãe, que tem tudo a ver com isso que a gente vai falar aqui, com esse tema desse eclipse, porque relacionamentos afetivos, relacionamentos na vida como um todo, prosperidade, né, que vai ser o tema do eclipse que teremos no dia 28, na verdade são questões diretamente relacionadas com a nossa relação com a mãe, com a nossa, mais do que a relação, com a percepção que a gente tem da nossa mãe. Enfim, eu vou me aprofundar mais sobre isso aqui nesse vídeo, só você continuar, que aí você vai entender melhor. Então, para começar o nosso tema daqui, a primeira coisa que eu quero fazer é trazer algumas perguntinhas para você refletir, começar esse processo de reflexão sobre os seus relacionamentos. A primeira delas, você é viciado em agradar e fazer tudo pelo outro, mesmo que isso signifique se anular, né, e negligenciar suas próprias necessidades? Ou você faz só o que te interessa em nome da autoestima e do amor próprio, ainda que isso não considere as necessidades do outro, mesmo quando essa pessoa é muito importante para você? E quando o outro não te corresponde, não é recíproco naquilo que você entrega, você fica ressentido, querendo vingança, ou se sentindo injustiçado, vítima, sem merecimento, ou entrega ainda mais e mais e mais na expectativa de em algum momento esse reconhecimento chegar, mas aí acaba caindo nesse lugar de novo, né, de vingança, de ressentimento, porque afinal quanto mais você dá e menos o outro dá, mais é a tendência de você em algum momento falar: chega, tô por aqui, não dá mais e agora eu quero a minha parte, e aí, né, vira aquele Deus nos acuda, porque você vai começar a querer tirar satisfação com o outro. Se identificou com alguma dessas questões? Pois saiba que essas são apenas diferentes facetas de uma mesma questão que assola a todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, em algum momento da vida, que é a falta de autonomia emocional, uma percepção de alto valor, de alto amor e de autoconfiança para a gente ser autêntico e fazer aquilo que é importante para nós,
né, que seja condizente com os nossos valores pessoais, com aquilo que faz sentido para a nossa visão de mundo, para o nosso propósito, né, para aquilo que a gente almeja para a nossa vida, e que nos leva a uma dificuldade de liderar a nossa própria vida, as nossas próprias escolhas, o nosso próprio destino, e ficar dependendo demais do outro para validar as nossas escolhas e as nossas ações, para a gente sentir que a gente tem valor, para a gente se nutrir. E como que a gente pode resolver isso? Bom, a solução começa por ir na raiz do problema. E a raiz está na nossa relação com o feminino em nós, o feminino ao nosso redor, as memórias da nossa ancestralidade que vão trazer essas questões do feminino e especialmente o feminino que nos trouxe ao mundo, que é a nossa mãe. Porque é a percepção que temos da nossa mãe que vai trazer o entendimento da percepção que nós temos sobre a nossa própria capacidade de autonutrição, de receber amor, de receber prazer e de receber toda a abundância material que o nosso planeta Terra, a nossa grande mãe, nos oferece. E uma coisa muito importante de enfatizar é que essa percepção não está relacionada necessariamente ao fato de você ter ou não uma boa relação com a sua mãe. Pode ser que você tenha tido uma ótima relação com ela, mas que você ainda assim tenha desenvolvido uma percepção negativa a partir de outros aspectos que poderiam ser, por exemplo, a sua mãe era uma pessoa muito submissa ao seu pai ou ao marido que ela tinha, ou aos homens de uma forma geral, uma mulher que não conseguia realizar as coisas, né, por conta própria, de forma independente, que não tinha autonomia, e você pode desenvolver assim uma visão de que sua mãe era uma pessoa fraca e de que o feminino é fraco, e aí isso te colocar, por exemplo, numa energia mais masculina, porque você sente que ser feminino, ser feminina, né, no caso de você mulher, não é uma coisa boa. Ou se você é homem, você pode acabar projetando essa mãe que você teve nas mulheres com quem você se relaciona e acabar encontrando, se relacionando sempre com mulheres que tenham esse mesmo perfil de submissão e de dependência, né? E elas vão estar sempre dependendo de você, ou mesmo você pode acabar até virando o marido da tua mãe. Já no outro extremo, uma mãe super narcisista que não cuidou de você, que não te deu carinho, que não te deu amor, que não te deu atenção, que ficou competindo com você, né? Isso acontece muito com mulheres, entre mães, mulheres e mães e filhas, né? Você pode, por exemplo, acabar desenvolvendo o sentimento de que não tem com quem contar, de que tem que fazer tudo sozinha, de que tem que dar conta de tudo sozinha, porque você não teve ninguém para te nutrir, para te cuidar, para cuidar de você enquanto você era criança e precisava de atenção e precisava desse aconchego maternal, né? E os homens, por sua vez, poderiam acabar projetando essa mãe que tiveram nas suas companheiras e acabar atraindo mulheres muito masculinas, muito controladoras, que vão fazer com que eles entrem num excesso de energia feminina, se enfraquecendo. E aí é claro que a gente tem ainda outras possibilidades dinâmicas também, quando a gente vai falar, por exemplo, em casais homossexuais, em relacionamentos homossexuais, e essas dinâmicas elas vão acontecer de forma muito parecida, só que aí se refletindo na forma como cada um assume, porque mesmo num casal homossexual, um sempre vai assumir uma posição do feminino, né, a posição mais passiva, energeticamente. A gente não está falando aqui de sexualidade, estamos falando de energia, de atitude. O feminino é um movimento mais receptivo, na verdade não é movimento, né, é receptividade, e o masculino é atividade, é ação, vai para uma energia mais dominadora, de iniciativa. E nos casais homossexuais a gente vai ver essa mesma dinâmica dependendo de quem assume a polaridade masculina e quem assume a polaridade feminina, entende? Então isso se aplica em qualquer situação. Essa dança energética que acontece entre masculino e feminino, e ela está totalmente relacionada com essa relação que a gente teve com a mãe, com essa percepção que a gente desenvolveu da nossa mãe. Eu dei aqui alguns poucos exemplos, mas isso pode se desenrolar assim de inúmeras formas, depende da história de cada um. Agora, a boa notícia é que para tudo isso existe solução. E o primeiro passo para a gente se curar, começar a se abrir para relacionamentos, ou se a gente já está aberto para relacionamentos, começar a melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos, atrair relacionamentos mais saudáveis, mais
interessantes que nos satisfaçam, é trazer consciência para todos esses aspectos. E nesse sentido, a astrologia pode nos ajudar de maneira espetacular através do entendimento da nossa Vênus, que é o planeta relacionado aos relacionamentos e a nossa relação com a matéria. Mas a gente precisa olhar para Vênus sob duas perspectivas. A primeira delas é a da polaridade, porque todo planeta e todo signo, toda casa, né, dentro do nosso mapa astral vai ter o seu oposto complementar. A gente costuma falar em 12 signos, mas na verdade a gente tem seis eixos, né, de signos que se complementam. E os regentes, eles também vão ser complementares nesse sentido. E aí você vai pensar na Vênus, por exemplo, é uma energia feminina que vai falar do amor, do afeto, da beleza, do prazer, nossa relação com a matéria e na nossa relação com o outro, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, mas todos esses nossos gostos e afetos num nível mais consciente. E essa energia faz polaridade com Marte, que é o planeta da guerra, da ação, a raiva, aquela motivação, aquele ímpeto, né, de iniciar, de realizar e de fazer. Então, é o planeta que rege Áries e Escorpião, que são duas energias muito potentes, muito fortes. Quando a gente fala de polaridades, a gente está falando de energias que se complementam. E pela lei do ritmo, se a gente não estiver consciente, a gente estiver totalmente entregue às nossas emoções de uma maneira inconsciente, a gente vai estar sempre oscilando entre uma e outra. Uma hora a gente vai estar afetuoso demais, outra hora a gente vai estar bélico demais. E aí quando a gente olha para esses excessos, e falando especificamente da Vênus, a gente precisa olhar de uma outra perspectiva, que é a perspectiva das oitavas, né? A gente poderia pensar nas oitavas como uma certa hierarquia. Quem é músico vai entender o que eu quero dizer com oitava. Mas a gente está falando basicamente em uma hierarquia. Você vai subindo a vibração de uma determinada energia e aí você vai alcançando novos níveis de consciência e entendimento e controle daquela energia. Então, quando a gente fala da energia feminina, a Vênus, ela é uma oitava acima da Lua, que é uma oitava acima da Lilith. E a Lua fala das nossas emoções, assim como a Lilith, mas enquanto a Lua vai ser essas emoções que a gente deixa transparecer no nosso dia a dia, quando alguém briga com a gente vai e revida, ou então quando a gente é extremamente espalhafatoso, assim, muito alegre, né? Eu sou um pouco assim, sou meio escandalosa às vezes. Essa energia que a gente mostra é a nossa Lua, e ela está muito relacionada com a nossa... Muito não, ela está totalmente relacionada com a nossa relação com a mãe. A Lilith também são as nossas emoções, mas são as nossas emoções reprimidas, aquelas que a gente não quer que ninguém veja. Então, aquela que a gente sente e a gente guarda lá no fundo do coração, porque a gente tem medo de ser reprovado, a gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo... até por uma lealdade sistêmica, às vezes, né, inconsciente, que a gente tem com os nossos pais, ou com a cultura, ou com que a gente cresceu, ou com a sociedade, a gente reprime. E essa energia, quando reprimida, em determinado momento, ela explode e traz revolta. A Lilith fala, inclusive, da nossa sensualidade, da nossa sexualidade, né, porque essa é uma energia também que é um tabu na nossa sociedade. Se a gente não tiver um nível de consciência mais expandido, a gente pode acabar reprimindo também, dependendo da família e da forma como a gente foi criado. Então, essas energias, elas trabalham em oitavas. E aí você tem essa energia reprimida, que é da Lilith, você tem a Lua, que é uma energia emocional também, mas que aparece, e a Vênus é uma energia... que a gente também relaciona com esse lado emocional feminino, mas é uma energia mais sutil, onde a gente já tem um nível de consciência, porque a Vênus, ela vai falar um pouco mais de intelecto, de capacidade de escolhas. E para a gente desenvolver essa capacidade de escolha, a gente precisa ter feito o quê? A gente precisa ter entendido o nosso perfil emocional, e aprendido a equilibrar as nossas emoções sem reprimir elas, né? Olhar para as nossas emoções que estão aparecendo ali
as lunares e também para as emoções lilithianas, que nem sempre vão ser muito fáceis da gente identificar, porque estão relacionados aos nossos traumas, às nossas repressões e os padrões que a gente foi criado, as máscaras que foram criadas, que a gente teve que criar, né, para se moldar às expectativas da nossa família e da sociedade que a gente vive. Então, quando a gente entende essa dinâmica, a gente consegue perceber se quando a gente faz as nossas escolhas, por exemplo, dentro de um relacionamento, quando eu escolho fazer algo por alguém ou não fazer algo por alguém, eu estou fazendo a partir de um lugar de consciência, uma escolha venusiana, legitimamente venusiana, que eu estou de fato consciente do que eu gosto, o que eu não gosto, o que é valioso e importante para mim e o que não é, e aí eu decido diante das atitudes e dos posicionamentos da outra pessoa, eu decido, vou fazer isso ou vou fazer aquilo, ou a gente está tomando atitudes emocionais, de acordo com o que a pessoa faz, a gente dá aqueles rompantes e vai e toma as nossas decisões assim, meio de qualquer jeito, e depois muitas vezes se arrepende, ou então fica na birra, nem se arrepende, guarda aquele rancor, aquela raiva e encerra os relacionamentos. Então isso é a primeira coisa que a gente precisa ter consciência para a gente saber como é que estão as nossas relações e poder começar a curar e a resolver isso. E a boa notícia é que esses 2 eclipses agora que a gente vai ter em Libra e em Touro vai trazer pra gente uma grande oportunidade de olhar para essas energias, porque os eclipses fazem isso, eles trazem luz sobre as sombras que a gente tem, sobre aquilo que a gente ainda não está vendo e traz para a gente enxergar, para que a gente possa transformar. E aí, inclusive, quando as pessoas falam, os eclipses vão trazer desafios e vão trazer dificuldades, vão trazer se a gente olhar para aquelas sombras e a gente jogar elas de volta para baixo do tapete novamente. Agora, se a gente olha para isso e a gente assume a responsabilidade de resolver, aí a gente começa um lindo processo de cura, uma grande oportunidade. E como hoje o nosso eclipse será em Libra, então eu vou focar aqui na nossa meditação nessa energia dos relacionamentos. E para que você consiga tirar o melhor proveito possível dessa meditação, eu vou trazer aqui algumas questões para você refletir que estão relacionadas aos aspectos que o eclipse vai fazer com outros planetas. E para você poder fazer isso, eu tenho algumas sugestões que vão te ajudar a fazer isso de uma maneira assim bem profunda mesmo. A primeira delas é que até o próximo eclipse você faça essa meditação aqui diariamente. Você não precisa assistir o vídeo inteiro, vai direto na meditação e faz a meditação. E se você não tem o hábito de meditar todos os dias, tenta fazer um esforcinho, mas se você não tiver jeito mesmo, tenta fazer o máximo de vezes possível, pelo menos uma vezinha por dia, mas faz o máximo que você puder ao longo dessas 2 semanas que separam os 2 eclipses, porque a meditação vai ajudar você a entrar em contato com a sua essência, com a sua sabedoria interior, com a sua intuição, vai expandir a sua capacidade intuitiva e vai te deixar presente para que você encontre as respostas que você busca, as respostas para essas perguntas e outras que você esteja buscando nas suas questões de relacionamento, não só durante a meditação, mas também durante o seu dia. Se você está presente, você vai estar atento para o que você sente, para os gatilhos do seu dia a dia ali que te despertam determinados sentimentos. Na hora que você for conversar com as pessoas com quem você se relaciona, você vai estar mais presente, Isso vai não somente melhorar a qualidade da conversa, mas também vai te deixar mais presente para você se perceber nessas situações, perceber os sinais que às vezes vêm através de outras pessoas, de outras conversas, enfim. A meditação limpa a nossa mente e melhora esse nosso contato com a nossa essência. Então, é fundamental. E a minha dica primeira, a principal delas tente fazer essa meditação diariamente até o dia do próximo eclipse. Segunda coisa que você precisa fazer é anotar essas questões que eu vou trazer aqui agora a respeito dos aspectos e também as questões que eu coloquei para você, aquelas perguntinhas, lá no começo, onde eu fiz alguns questionamentos para você refletir. E depois, quando você for meditar, antes de dormir, inclusive, é um horário maravilhoso para fazer isso, e a hora que você acordar, você vai reler essas questões. Por quê? Porque quando você relê essas questões antes da meditação, por exemplo, você vai estar com aquilo ali, Você deu um comando para a tua mente. Quando você relê antes de dormir, você dá um comando para a tua mente também para buscar isso durante o teu sono,
né? Que aí você não está tendo interferências, estímulos externos, né? Então a sua mente vai estar concentrada nessa tarefa. Durante o seu dia, se você lê ela de manhã, você vai refrescar na memória também, e aí você pode colocar essa intenção de conseguir observar no seu dia as respostas que podem vir através de outras pessoas, de pequenos sinais nas coisas que vão acontecendo no seu dia a dia, né? Inclusive, ó, para ser bem mãezona, assim, já que estamos falando dessa energia feminina, vou deixar anotado aqui para você, vou deixar ali na descrição desse vídeo como é que você pode pegar todas essas questões. Não sei se eu vou colocar ali, vou ver depois como que eu posso fazer isso, mas dá uma olhadinha na descrição do vídeo para você poder ter acesso a essas questões já escritas, para você não ter que reassistir o vídeo e ficar pausando, e aí você vai copiar se você achar melhor, ou anotar em algum lugar, né? Enfim, você vê lá depois como vai fazer para você poder reler essas questões. Então, essa é a minha segunda dica e ela é muito importante, porque aí você vai ter um foco, uma busca de fato, e a sua mente vai te ajudar a ir atrás dessas respostas, você vai começar a ter os insights, e aí anota também esses insights. Se você tem um diário ou se você não tem, você pode começar a fazer, anota quais são os insights que você teve no seu dia e o que você achou aí de informações que, mesmo, né, se você sentiu que alguma informação pode ser relevante, anota, porque às vezes a gente não entende muito bem na hora, mas depois as coisas vão se encaixando. É assim que funciona um processo de cura, né, mais aprofundado, um processo terapêutico mais aprofundado. Então faça isso que você vai ver que vai te ajudar muito nesse processo de manifestar uma cura dos seus relacionamentos, certo? Minha outra dica é que você assista o vídeo que eu gravei sobre a relação com a mãe e também o outro que eu gravei sobre relacionamentos, que eu vou deixar no final do card, já falei isso, mas repetindo só para enfatizar que isso é muito importante, porque lá eu explico em detalhes coisas importantes sobre essas relações e o entendimento, o conhecimento, ele é muito importante para o nosso autoconhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente consegue olhar para as coisas que acontecem na nossa vida com mais clareza, com mais entendimento. E aí, muito do nosso sofrimento se deve à nossa falta de entendimento de como as coisas funcionam, de como as leis da natureza funcionam, de como a nossa mente funciona. Então, quando você tem conhecimento, você melhora a sua capacidade de compreender os acontecimentos da sua vida e expande o seu autoconhecimento. E por fim, uma sugestão extra, e que eu recomendo muito, é que se você puder, você faça uma consultoria astrológica comigo. Esse é um trabalho que eu realizo, onde eu faço a leitura do seu mapa, considerando os aspectos, as energias do momento. Para que você entenda como elas estão impactando a sua vida, né, a sua própria personalidade, que é mostrada ali no seu mapa astral, no mapa do seu nascimento, né, que mostra a sua personalidade, os seus karmas, o seu dharma, que é o seu propósito. Então, na consultoria astrológica, nessas próximas semanas em especial, eu estou abrindo agenda para quem quer fazer uma consultoria astrológica para entender como as energias dos eclipses vão impactar suas vidas, porque todo mundo tem Libra e Touro no mapa, e tem a Vênus também em algum signo, e olhar para esses pontos e mais as outras áreas do mapa que fazem aspectos com o eclipse é muito importante para você entender em que áreas da sua vida essas energias vão influenciar de uma maneira mais direta. Então, por exemplo, com o eclipse em Libra, as áreas que vão ser mais influenciadas vão ser Libra, obviamente, por conjunção, né? Então, qualquer planeta que você tenha ali muito próximo do ponto onde vai acontecer o eclipse vai ter um impacto maior. Você vai ter um impacto forte no signo onde você tem a sua Vênus, e você também vai ter um forte impacto nos planetas que estão fazendo oposição com o eclipse, aí eles vão estar no signo de Áries, e os planetas que estejam em Câncer e Capricórnio, porque vão estar fazendo quadratura com o eclipse. Então, os planetas que você tem ali nas proximidades dos 21 graus de Câncer, Capricórnio, Áries e Libra serão os planetas mais impactados nesse eclipse. Aí você precisa olhar seu mapa para fazer isso. E na consultoria astrológica eu faço esse processo para você,
te ajudo a interpretar isso daí e te ajudo a entender quais são as ações que você precisa realizar, né? Quais são as questões que você precisa resolver na prática para você não manifestar desafios a partir desse eclipse, mas sim oportunidades. E aí, dependendo do que a gente encontrar ali, isso pode ser inclusive a porta de entrada, né, para você fazer um processo mais aprofundado através da mentoria que eu ofereço, que aí são vários encontros para trabalhar certas questões que você queira desbloquear na sua vida. Tudo isso usando a astrologia terapêutica, o yoga, a meditação e outras técnicas que eu tenho. Então, a gente já está chegando aqui pertinho do momento da nossa meditação e minha recomendação é que você já se sente numa postura confortável, que você já encontre um lugarzinho para você já receber essas perguntas que eu vou fazer para você agora, essas reflexões, né, numa atitude meditativa. Então você pode se sentar, encontrar esse seu espaço, peça para ninguém te atrapalhar, para ninguém te interromper, evite qualquer lugar que esteja barulho, mas se você não tiver também não tem problema, senta aí da maneira que você puder, tenta só se concentrar em você, pode fechar os seus olhos, traz atenção para sua respiração, se coloca já numa atitude receptiva e com o coração aberto para você ouvir tudo que eu vou trazer aqui para você. Inspira profundamente, exala devagar, vai tomando contato, prestando atenção, observando o seu corpo, as suas sensações. Para a gente se preparar para esse momento, vamos cantar o mantra Om. Para a gente se conectar com a energia divina, a própria mãe divina, né? A energia da criação, aquela que dá origem a tudo, a todos os sons e a tudo que existe. Inspira. Se você quiser, você pode permanecer com seus olhos fechados, né? E para a gente começar, vamos pensar na primeira questão, né? Quais são os padrões e questões do passado que você está apegado ou apegada, evitando resolver, talvez, né? Padrões que sejam relacionados às suas relações afetivas ou outros tipos de relações que você tenha, acordos, negócios, parcerias, né? Existem desarmonias, injustiças que você esteja vivendo, com quem você precisa conversar para organizar a sua mente, as suas emoções, a sua vida prática, né? O que precisa ser organizado na sua vida, organizado na sua relação, com quem você precisa se posicionar, o que o comportamento do outro desperta em você. Ele traz raiva, tristeza, sentimento de rejeição, de abandono. O comportamento do outro é sempre um reflexo daqueles sentimentos mais profundos que a gente tem dentro da gente, daquilo que a gente acredita que a gente merece receber. É isso que o outro nos dá, né? Muitas vezes o outro é forçado, vamos dizer assim, energeticamente, a reagir de determinadas formas por causa da nossa própria energia. E é claro que a gente não deve ficar em situações que nos violentem, mas antes de tomar qualquer decisão, a gente sempre precisa olhar, né? Ou mesmo em paralelo ao momento que a gente toma a decisão, a gente precisa olhar o que essa energia diz de mim, né? O que esse comportamento do outro diz de mim. Porque quando a gente simplesmente sai de um relacionamento, de qualquer ordem que seja, sem refletir, sem olhar para isso, sem resolver o que existe dentro de nós que está manifestando aquela situação, a gente com certeza vai manifestar isso nos nossos próximos relacionamentos. Então essa é uma outra pergunta que é fundamental a gente responder para poder fazer melhores escolhas para nós mesmos, né? Até para a gente decidir como que a gente pode se posicionar, se a gente pode se posicionar de uma maneira diferente, se a gente precisa comunicar limites, se a gente precisa refazer os nossos acordos ou se a solução é realmente se retirar daquele relacionamento. Será que a causa dos conflitos não são, na verdade, uma teimosia da nossa parte em aceitar alguma questão, né, que vem do outro, aceitar que o outro talvez tenha razão
ou simplesmente que o outro tem uma vontade diferente da nossa, que não necessariamente implica que ele esteja errado. E a gente é que está batendo o pé, né, batendo na mesma tecla. Então, esse é um aspecto, esse é um questionamento trazido aí pelo posicionamento de Júpiter em Touro, que também faz aspecto a esse eclipse, e que pode manifestar muitos apegos da nossa parte, seja a pessoas, sejam a ideias que a gente tem, ou mesmo ilusões que a gente tenha criado sobre esses relacionamentos, e aí a gente se apega nessas ilusões e não consegue sair, né, desses relacionamentos, ou resolver esses relacionamentos, fazê-los evoluir, porque a gente cria expectativas irreais. Como está a nossa forma de se comunicar? Ela está harmoniosa, feminina, assim como pede esse Mercúrio em Libra? Ou a gente está com uma comunicação um pouco mais ariana, né, por causa daquele Quiron que está retrógrado em Áries, fazendo oposição a esse Mercúrio em Libra. Isso pode ser uma dificuldade que a gente esteja tendo no momento, então é importante a gente olhar para isso. Quando a gente traz uma comunicação mais feminina, né, uma comunicação feminina, não é que ela é válida para todos, para os homens também. É uma comunicação que busca a harmonia, que busca a pacificação, né? Essa é a energia feminina, da tranquilidade, da serenidade. Então, como é que você está se comunicando? Essa sua comunicação está favorecendo a resolução dos seus conflitos nos relacionamentos? Você está atraindo relacionamentos que te preenchem, mesmo quando você encontra pessoas que você ama muito, você está tendo dificuldade de se sentir preenchido nesses relacionamentos? Essa é uma questão importante, né? Porque isso denota, normalmente, crenças de não merecimento. Às vezes a gente encontra pessoas incríveis que a gente ama muito, e que tem muita afinidade, mas por razões que às vezes a gente não entende, a gente não se sente preenchido por esse relacionamento. Parece que está sempre faltando algo. E aí a gente pode cair nesse lugar de desistência, achar que relacionamento não é pra gente, ou mesmo culpabilizar o outro. Esses sentimentos, eles são muito comuns nesse momento, né? Porque eles estão vindo à tona nesse momento, porque a gente tem um posicionamento de Lilith conjunta a Juno em Leão, né? E isso vai trazer várias sombras de relacionamentos kármicos, falta de libido e vazios emocionais profundos que podem minar a nossa autoestima, amor próprio e o nosso sentimento de alto valor. Então, essas são algumas das questões que eu trago aqui para vocês, né? E refazendo aquelas que a gente colocou lá no meio, né? Como é que você está se colocando nas relações? Você está fazendo tudo pelo outro e esquecendo de si, se negligenciando? Ou você está sendo uma pessoa intransigente, né? Querendo colocar suas vontades acima de tudo, mesmo desconsiderando muitas vezes a necessidade do outro? Esses são os extremos que a gente está sendo chamado a equilibrar nesse momento. Se posicionar, se comunicar, né? Comunicar os nossos valores, dar atenção para as nossas necessidades, mas nunca esquecendo também de fazer isso de uma forma amorosa e afetuosa, certo? Sair dos aprisionamentos de sempre buscar validação, mas fazer isso de uma forma afetuosa. E esse chamado, né, ele está sendo muito favorecido nesse momento do eclipse pela posição de Marte em Escorpião, que está trazendo para a gente uma capacidade de autoinvestigação e cura. Então, se empodera dessa energia marciana, né? A energia de Saturno em Peixes, oposta a Vênus, e fazendo trígono também com Marte, está ajudando a gente a poder sair das nossas ilusões, para que a gente consiga assumir a nossa autorresponsabilidade, se perdoar e superar qualquer mágoa e ressentimento, né, que normalmente vai estar relacionada aí à nossa falta de auto-perdão. E por fim, né, a lua minguante que a gente já teve. Esse foi um movimento energético que a gente já teve na última semana. Uma lua minguante em Câncer, que veio mover as nossas águas e trazer um chamado para a gente limpar todas as nossas energias, todas as nossas emoções, purificar
todas as emoções que não nos cabem mais, todas as emoções que trazem a nossa vibração para baixo. Então, olha para isso, né? Um momento também que veio mostrar pra gente a importância, né? Isso antecedendo o eclipse, mostra pra mim também a importância daquilo que eu comentei no começo, da gente olhar para essa nossa relação com a nossa mãe, com o feminino, com a família. Tudo isso é fundamental para que a gente possa manifestar relações mais saudáveis, que nos nutrem, que nos fazem sentir amada, vista, ouvida. Relações onde hajam trocas justas, dignas, para as duas partes. Relações onde não haja codependência, onde os dois seres envolvidos sejam livres. Não a liberdade de se relacionar com quem quer. A verdadeira liberdade. A liberdade de ser autêntico e de ser amado e reconhecido, apoiado, exatamente da maneira que se é. Porque o amor verdadeiro é isso, é o reconhecimento da beleza do outro, da preciosidade da existência do outro, exatamente como ele é, sem tentar colocar essa pessoa nos nossos moldes e sem tentar nos colocar nos moldes do outro para atender às expectativas do outro. Quando a gente consegue desenvolver esse olhar para nós mesmos, né, de amor próprio, de alto valor, aí a gente consegue transbordar isso, esse amor que a gente tem pela gente, a gente consegue transbordar nos nossos relacionamentos. E a gente consegue se entregar e olhar para as necessidades do outro de uma maneira saudável, sem ferir as nossas necessidades. E a gente se conecta com pessoas que estejam dispostas a fazer o mesmo. Mas o começo disso, né, o primeiro passo para isso é limpar toda essa energia de falta de amor próprio, de falta de percepção do próprio valor, que está lá, tem suas raízes na infância, na relação com a mãe, na percepção que a gente desenvolveu da nossa mãe. Às vezes são as coisas mais bobas que fazem a gente acreditar, né, que foi abandonado. Conheço histórias, às vezes, de uma criança que os pais se atrasaram para buscar, mais de uma história dessa, na verdade, se atrasou para buscar na escola e a criança se sentiu abandonada, gerando um trauma que impactou os relacionamentos dessa pessoa por anos na vida. Então é preciso mergulhar fundo dentro de nós, dentro da nossa história, para a gente buscar o entendimento de tudo aquilo que nos aprisiona, poder buscar a nossa liberdade emocional, a nossa liberdade de ser quem a gente é. Então, para a gente conduzir essa energia, vou tocar um mantra das deusas, chamando a força de todas as deusas, essa força feminina que se manifesta de tantas formas diferentes. Inclusive as formas negativas são forças femininas também, né? São emoções. As emoções são a força do feminino. Elas podem ser bem agressivas, inclusive, né? É o masculino do feminino. Então, vamos chamar a força das deusas para a gente poder se conectar. Essa força, essas forças todas, elas já existem dentro de nós. E nesse momento, né, mesmo que você esteja vendo esse vídeo depois que já tiver passado esse eclipse, né, não tem problema, essas forças sempre estão aí. Você pode meditar com essas forças sempre que você quiser.
trazer essas forças de dentro de você sempre que você quiser. E existem muitas deusas para representar, né? Inclusive essa semana a gente começa o Navaratri, que é 9 dias de homenagem às deusas indianas, nas suas mais diferentes formas. E as principais delas são Saraswati, a deusa, né, consorte do Deus da criação, que se manifesta através das palavras, das artes, da música. Lakshmi, que é a consorte de Vishnu, Deus da manutenção, e ela se manifesta na forma de prosperidade e beleza. E as deusas Parvati, que é a mãe de todo o universo, Durga, a força, e Kali, a ira, que são as consortes de Shiva, Deus da transformação. Então traz de dentro de você essas forças. Sente. Pede para o teu eu superior te mostrar o caminho para você acessar essas forças. Saraswati, Mahalakshmi, Durga Devi, Namo Namah. Saraswati, Mahalakshmi, Durga Devi, Namo Namah. Namaha, 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 Jemaganga. Namaha, 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 Jegangama. Kali, Kali Durge, Durge, Gange Jema. Kali, Kali Durge, Durge, Gange Jema. Namaha, 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 Jemaganga. Namaha, 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 Jegangama. Namaha, 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 Jemaganga. Namaha, 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 Jegangama. Namaha, 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 Jemaganga. Namaha, 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 Jegangama. Deixa essa força dentro de você. Saraswati, Mahalakshmi, Durga Devi, Namo Namah. Saraswati, Mahalakshmi, Durga Devi, Namo Namah. Namaha, 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 Jemaganga. Namaha, 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 Jegangama. Namaha, Namaha,
inspiração profunda. Mentaliza agora o relacionamento que você sonha, que você deseja. Esquece nesse momento todas as suas revoltas e dores do passado. Deixa elas aí no cantinho por um momento e visualiza apenas as coisas boas que você já viveu nos seus relacionamentos anteriores e você quer continuar repetindo e expandindo. E quais são as outras coisas que você gostaria de manifestar, que você ainda não viveu ou não vive? Como é que você gostaria que fosse? Foca naquilo que você quer, naquilo que você deseja, naquilo que você sonha para os seus relacionamentos, para as suas parcerias. Como você quer se sentir em um relacionamento? Como você quer se sentir em relação à sua mãe, em relação a você mesmo, em relação à sua força feminina, seu prazer, sua beleza? Sua capacidade de decidir, de fazer boas escolhas para você, seu poder pessoal, seu magnetismo, sua capacidade de atrair. Tudo isso são as questões trabalhadas nesse exato momento em que estamos tendo o eclipse. Como é que você quer se sentir? Estamos trazendo aqui para essa meditação que vai ficar gravada aí, né, para sempre no YouTube, essa força. Então, recebe essa força nesse momento. A energia, ela é atemporal. Qualquer momento que você esteja ouvindo essa meditação, você pode se conectar com essa força. Receber através dessas notas musicais, através da minha voz, todas as bênçãos do sol, da lua e da nossa Mãe Terra. Da Vênus. Recebe nesse momento toda essa força. Se empodera dela, ela já está dentro de você. Essa recepção não é de mim para você, é de você para você mesmo. Eu só estou aqui servindo como um canal para você acessar essa força, para você, como uma lanterna, na verdade, para você enxergar essas forças em você. Então toma uma inspiração bem profunda e imagina que nessa inspiração você está absorvendo toda essa energia do céu, do cosmos, que na verdade está acontecendo aí dentro de você. E essa energia que você absorve, bem poderosa, se conecta com essa força que já existe em você. Assim fora como dentro, assim em cima como embaixo. Traz suas mãos em frente ao peito. Para finalizar esse momento, vamos cantar um mantra pela paz. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Eu agradeço a você que fez essa meditação comigo, a sua energia e a oportunidade de poder compartilhar com você esse momento. Namastê!